Bem, vamos falar agora de algumas complicações. Algumas até a gente acabou mencionando um pouco ontem, né? Mas agora a gente vai tentar especificar essas complicações, que eu acredito que em alguns a gente não valoriza isso e a longo prazo eu creio que isso tem um impacto importante, certo? No manejo do paciente. Uma delas é a questão da hipertensão e da insuficiência renal. Aqui não estamos mais falando da hipertensão da crise aguda, que seria uma coisa desautonômica, né? Estamos falando da hipertensão secundária à falência renal, que eles vão desenvolvendo. Infelizmente, a gente não consegue, em alguns casos, ter um follow-up adequado do paciente para avaliar qual é o impacto na função renal, mas que a gente consegue recuperar, porque muitas vezes, como eu falei, às vezes é uma crise única, que não retorna, mas é bom lembrar, a crise foi única, mas a doença é para a vida toda. Então a gente não sabe até que ponto aquela deficiência pegando a porfíria aguda intermitente, porque é que a gente mais, pelo menos eu tenho experiência com essa parte renal, a gente sabe até que ponto aquela alteração crônica da deficiência enzimática vai levando à alteração renal. Eu não sei porque a gente não tem também, de novo naquela coisa do congresso, né, não tem nefrologista no congresso de porfiria. Então a gente não vê nefrologista também. E é curioso porque, pelo menos, das nossas pacientes, no caso a maioria era mulher, né, tem apenas 2 homens com ataques crônicos, mas das todas as mulheres, todas elas estavam já com sinais de insuficiência renal crônica. Já. E a gente está assim, acompanhando, esperando o dia que elas vão chegar na hemodiálise, né? Se bem que para elas o grande problema não é nem o rim, o grande problema no momento são as dores, são as crises de dor, a neuropatia periférica que não vão embora nunca, por mais que a gente tente fazer ciclos de emerginato, mas assim, sempre acaba voltando. Mas já não tem um fator que a gente consiga mais modular isso daí. Já falar um pouquinho da questão da mulher também, sobre o uso dos agonistas de NRH nelas, mas como eu falei, o pessoal não quer usar durante muito tempo. Então é uma situação que não é fácil, mas a gente vai discutir depois à tarde. Bem, a lesão renal também é uma grande dúvida. Se é por nefrotoxicidade do ALA ou pelos metabólicos intermediários da porfiria, como no caso as porfirinas, né? A maior evidência é para essa segunda hipótese aqui. A ideia seja que realmente haja, nos momentos de crise aguda, o excesso de porfirinas, por exemplo, pode levar a uma tubulopatia e acaba provocando uma lesão renal crônica. Só que há a ideia de que pode haver um insulto isquêmico, também pela questão do momento das crises de ALA, até pela desautonomia, um vasoespasmo, que poderia provocar uma lesão aguda renal. Os dois mecanismos podem coexistir na crise aguda. Agora, a verdade é que os pacientes que tiveram uma crise aguda e depois, com o tempo, continuam ainda com a lesão, e você vê que ela vai piorando com o tempo, e são pacientes que têm elevações crônicas das metabólicos de porfiria, a gente acredita que seja mais esse mecanismo aqui. Então, talvez haja mais evidência para ele. Agora, a grande pergunta, já que a Rani colocou aí, e se o contrário, o paciente na diálise que teve uma crise, algumas crises, mas não é um dessas figuras crônicas, né? Aí poderia ser, aí isso que sugeriria essa hipótese, se a gente confirmasse isso. Se fosse puxar esses pacientes da hemodiálise e tentar descobrir. O grande problema é que já fazendo a hemodiálise, você já não vai ter os precursores aumentados no sangue. Então, fazer o diagnóstico aí vai ser mais complicado nesses pacientes. Certo? E, claro, também a hipótese é um efeito secundário pela hipertensão arterial crônica, que eu acho que também pode ser um fator aditivo aqui, mas eu acredito que o principal mecanismo acaba sendo por esse daqui, pelo menos nos modelos animais, nos camundongos, né? É bom lembrar que a gente só tinha um camundongo como modelo animal, recentemente se criou um gato, não é só que o gato, na realidade, ele parece uma doença de Gunter, tadinho do gato, orelha todo furado. Parece o gato do Gargamel, eu brinquei, né? Parece, tá bom, ninguém conhece Gargamel, então só agora. Ele tem a orelha com lesões, né? Tem uns dentes avermelhados, né? Parece o gato de filme de terror que eles construíram, tadinho do gato, né? Mas era um gato tentando fazer o modelo de porfiria aguda, eles acabaram chegando no modelo de Gunter no gato. Então, mas nesse modelo de Gunter eles têm lesão renal. Esse gato tem lesão renal também. Então, na prática, eu não sei, como eles não excretam grandes quantidades de ALA, então, de novo, cai a suspeita sobre ser as porfirinas de novo. Então, a recomendação é realmente avaliar esses pacientes com porfiria, não esquecer da parte do rim, certo? Nem sempre o nefrologista vai querer acompanhar, então você tem que fazer esse papel ativo de pedir pelo menos uma proteinúria, uma microalbuminúria. Às vezes, já na ureia e creatina já tem alteração. Certo? Mas se não, você procura ativamente fazendo a busca deles. Você pode pedir aqueles creatinina, proteinúria também, para especificar, né? E assim, não investigar indivíduos assintomáticos, ou seja, aquele membro da família que nunca teve nenhuma crise, certamente ele nunca vai ter nenhuma lesão renal. Então não justifica você fazer busca ativa de lesão renal em membros da família, certo? Já partimos para a histeria se começar a fazer isso. A ideia de pesquisar os membros da família é apenas para saber se tem ou não tem a mutação e fazer orientações gerais, que ele pode seguir e ele pode não seguir, certo?
Então é apenas esse o objetivo. E outra coisa, você tem que lembrar que é um convite a querer fazer o teste, se quiser. Certo? Então, na realidade, a maioria das pessoas, na minha experiência, não fazem o teste, a não ser, como a Maria Angélica colocou ontem, que tem sido uma crise grave que marcou aquela família. Aí também vem os histéricos, né? Vem a família toda em cima de você para fazer o teste. Mas quando não é, quando são crises recorrentes e tal, cadê o povo? Ninguém vem. Certo? A hiponatremia. A hiponatremia é um problema, que eu diria, sério, certo? Alguns pacientes, lidar com a hiponatremia é uma complicação importante. Ela pode estar associada também com a questão do edema cerebral neles, associada com a questão psiquiátrica que a gente vê em alguns pacientes. Geralmente esses pacientes que estão doidões também, eles estão com uma hiponatremia importante e as crises convulsivas. Então, acho que no caso, para os neuro aí que vão acompanhar, você tem que lembrar disso daí. Eu me lembro de um paciente que, por exemplo, estava com diagnóstico de porfiria, a neuro estava investindo pesado para controlar as crises convulsivas, mas não estavam fazendo a monitorização do sódio. Mas ela só acontece na crise? Geralmente sim, ou prenunciando a crise. Eu sempre peço como controle dos pacientes, tipo, se ele vai coletar uma coisa, o ALA a cada 3 meses, eu acrescento o sódio também, isso daí. Ele é incrível, ele é um bom marcador nesses pacientes, entendeu? Mas, de novo, mais uma vez chegamos naquele ponto, né? Não temos neurologistas envolvidos lá fora. Então, em geral, quem trata a parte da crise convulsiva é o neuro que está de plantão. Os experts, na realidade, não tem entre os experts, ou nem é neuro. Os experts que fazem os guidelines e tal, não há nenhum neurologista entre eles. A única neuro que eu vi envolvida com porfiria foi a da Rússia, não é, que na realidade fez uma história muito louca. Eu adoro o negócio de porfiria, que é muito louco, né? E aí ela na realidade, ela é de Moscou, não, São Petersburgo. Mudou o nome, não, São Petersburgo ainda, né? Que era Leningrado antes. Eu estou voltando no tempo. E aí, só que ela tinha que fazer o teste genético na Finlândia, não é? E aí o que acontece? O governo russo não dava a hematina, né? Então ela conseguia transferir os pacientes. Sei como ela conseguia fazer isso para a Finlândia, e lá na Finlândia ela conseguiu o tratamento e salvava os pacientes. Então era uma história muito louca dela, né? E aí ela apresentou esse trabalho, também foi o meu doutorado que ela fez também na Finlândia, enfim. Então era curioso porque eu perguntei sobre as crises convulsivas para ela, né? Aí ela falou assim, ó, que o manejo dela acabava sendo isso mesmo. Porque na prática a neuropatia periférica era tão grave, né, que o objetivo dela era tentar salvar a vida do paciente, e aí as crises convulsivas ela acabava não investindo muito no controle delas, mas sim tentar chegar ao imaginato, que era o que eles tinham que eles não tinham na Rússia e ela tentava conseguir lá. E engraçado que assim, a casuística dela de certa forma lembra um pouco a nossa de neuropatia periférica. Agora eu não sei, tem um viés, ela é neurologista e se interessava pelo assunto. Então é uma casuística que era bem... Ela já publicou o artigo. Ela publicou, depois ela tem uma coisa boa para apresentar esse artigo dela, né? Na época ela não tinha publicado, então ela me mandou em off, né? Mas pediu para não divulgar, mas agora ela já viu que ela publicou. E aí ela só coloca a frequência, mas ela não coloca o manejo específico. Eu acho que seria interessante, porque assim, fora de orientar, fazer reposição do sódio e usar anticonvulsivantes seguros, a gente não tem mais nada a oferecer. Porque na verdade seria uma coisa para você evitar um fator que, digamos assim, provoca crise, né? No caso do sal, seria para evitar a hiponatremia que pode surgir durante a crise, né? É que eu não sei, assim, eu fico preocupado de ficar colocando isso e de repente está a pessoa tomando açúcar, tomando sal, entendeu? Eu fico porque assim, na mesma família tem muita variabilidade. E não são todos os casos que tem. A nossa proporção aqui... Mas nem sempre vai dar crise. Mas, por exemplo, a secreção inapropriada. Se tiver com sódio baixo no sangue, você tem que repor, entendeu? Assim, a gente pode colocar essa orientação. É que eu tenho medo de, por exemplo, as pessoas são muito doidas, entendeu? Quando a gente fala, já está tomando, virando o salzinho, né? Eu acho assim, quando é uma pessoa mais ou menos orientada, que você consegue fazer isso, porque na realidade, o que a gente orienta mais está tendo dor e tal, ao PS com a nossa carta. Então já chega lá com a nossa carta orientando, faz isso, faz aquilo, pronto. É o que a gente pede. O problema é que às vezes quando chega a carta, o cara, não, obrigado, eu já sei. Aí não lê. Entendeu? O problema que a gente tem é esse daí. Mas o pessoal que... Quando o sol, ele pode ter hipertensão também, vai dar bolo. Eu acho que na realidade, se você talvez, aquela pessoa que já tem um padrão de crises, que tem essa tendência a uma hiponatremia mais grave, seria uma boa dica para ele colocar. Mas eu acho que para o restante dos pacientes é complicado. Entendeu? Porque eu já vi, pequena orientação, o pessoal assim, não só levar a risca, como triplicar a sua orientação. E aí eu acho que foi depois complicado tentar tirar isso dele, colocar isso daí. O carboidrato, eu já não sou tão fã do carboidrato, entendeu? Acho que o pessoal exagera.
Tem alguma, e cada um começa assim, a fazer coisas mais loucas do mundo, né? Então, assim, eu nem oriento muita questão de comer doce, entendeu? Nada disso, não. Na realidade, o que às vezes eu mando, às vezes, para o paciente, essas pílulas de glicose. Que eu mando, porque eu acho que é mais efetivo do que falar assim, coma doce. Aí tá lá, até porque tem uma entidade que lembra porfiria aguda, que é a paralisia periódica hipocalêmica, em que o carboidrato dispara a crise. Entendeu? E você manda comer um bolo, a pessoa entra em coma. Entendeu? Então, assim, eu fico com muito medo dessas orientações, assim, mas eu sei que vocês falam que é importante comer. Acho que se alimentar bem seria a grande expressão. Mas tem paciente que entende essa questão do carboidrato, de comer, assim, ostensivamente. A gente tem casos de obesidade mesmo, assim. Fui acompanhando agora de uma paciente, gente, que ela chegou, o marido ficou careca e ela está super obesa, né? Aí eu cheguei assim, aí fui ver os dois. Aí eu falei assim, nossa, o senhor mudou, entendeu? Ele, eu tô careca, entendeu? Assim, ela não falei nada, né? Fiquei calado, porque eu sou uma pessoa fina, entendeu? Mas eu fiquei com peninha. Agora eu perguntei assim, como a senhora tá? Ela falou, estou comendo muito. Eu quase nota-se, né? Entendeu? É que para evitar a crise eu fico comendo, falei, mas as suas crises não vão ser evitadas só por comer muito, não. Porque assim, o meu medo da questão dessa questão, eu acho que, por exemplo, tipo que a gente vê em mega atletas, certo? Essa menina do Piauí mesmo, ela é mega atleta, entendeu? Então assim, elas realmente fazem uma restrição importante, crônica, certo? De carboidrato, né? Investe pesado em proteínas, então ali é uma situação que realmente eu fico preocupado com ela. Certo? Porque ali ela é tipo, a gente está viciada na malhação, no exercício. Hã? Aquela que joga futebol? Ela jogou, agora ela não tá, acho que está agora em vôlei, eu acho. Entendeu? Mas ela jogava futebol mesmo. E boxe e tal, assim. Ela só fazendo, quando ela terminou de fazer o relato das atividades físicas dela, eu estava cansado. Entendeu? Tudo bem, o preguiçoso, gordo preguiçoso é fogo, né? Mas assim, eu prefiro a morte lenta do que a morte aguda, né? Então, assim, a hiponatremia vai estar presente em 40% dos ataques agudos, né? Eu diria que isso é dado de literatura, mas na nossa experiência, quase todos os ataques agudos tinham hiponatremia. Quase. Quando você pedia, você encontrava hiponatremia. O grau de... a variabilidade, a gravidade é grande, né? Tem casos que ficam lá abaixo de 120 mesmo, 110 até, você está desesperado com o paciente, e existem casos que você vai ter um valor apenas um pouco abaixo do normal. Os riscos de crise convulsiva, assim, nós já comentamos. Há um efeito direto às porfirinas no núcleo supraóptico. Essa seria a teoria que se tem a partir de estudos animais e que aumenta a excreção do hormônio antidiurético nesses pacientes, né? Por isso que eu achei interessante o nefrologista trabalhar com isso daqui. E há relato de casos de pacientes que usaram diálise para tratamento da secreção inapropriada. Na prática, nossa experiência com CIAD como o sintoma principal foi N igual a 1. Né? A gente teve uma paciente só, que veio de Minas, né? E era uma paciente que estava uma história muito confusa, né? Só que realmente, quando ela chegou conosco, naquele dia, que eu me lembro que era uma terça-feira, ela estava realmente com um quadro clínico de CIAD mesmo. Então foi muito complicado aquele dia, né? Porque ele chama a clínica médica, não tem vaga para internar, avalia paciente, e eu querendo fazer o teste, querendo urina, fazer o teste, né? Então estava o desespero, eu falei, moça, urina, pelo amor de Deus. Entendeu? Porque assim, precisa definir se é ou se não é porfiria. Porque ela chegou lá no dia, eu concordo, é que na época mesmo não havia muitos relatos de CIAD aqui como uma apresentação inicial da porfiria, né? Ela tinha tido algumas coisas, digamos, inespecíficas antes, que aí você não sabe se realmente é ou se cai no saco dos loucos, né? Mas naquele dia particular, ela estava mesmo com hiponatremia grave, em CIAD e transtornada psiquiatricamente. Então por que não sonda? Hã? Por que não sonda? A gente acabou sondando. Porque assim, a gente tinha que sondar literalmente quase no corredor ambulatório. Entendeu? Era uma consulta ambulatorial, não era para, né? Era assim, tipo, coleta os exames, vai embora, né? Acabou virando um paciente o dia inteiro. Foi essa que eu tive que fazer o PBG do celular com a menina do laboratório. Então ela falou assim, põe isso. Hã? É fogo. Você não viu como é, né? É fogo. E aí, no final, acabou dando certo. A gente conseguiu internar na unidade de emergência, ela sai, vai para a unidade de emergência, e aí o pessoal começa a avaliar. Mas foi um caso muito complicado. E depois, hoje, acho que depois disso daí, eu coloquei até um alerta no PubMed, né? CIAD mais porfiria. Então saíram mais 2 casos publicados também com esse tipo de apresentação. Aqui depois a gente perdeu o contato com o paciente, né? Era uma família um pouquinho complicada, a família. Então, parente de médico, então você já viu, né? Então, é uma família um pouquinho complicada. E na prática, assim, havia um problema, uma negação muito grande quanto à doença da filha. Certo? É um daqueles casos que é o contrário. Eles não aceitavam que era porfiria.
Se todo mundo fosse assim, seria uma maravilha, né? Mas seria uma maravilha, né? Não, não é porfiria, que bom, então não venha. Certo? Mas esse era um caso, eles vieram porque o colega médico que tinha feito esse Ribeirão insistiu para vir, porque achava que tinha que excluir, né? Mas a família dizia, não, é o jeito dela. Eu adorei isso, né? É o jeito dela. Que jeito, né? Outra complicação, só que isso aqui está realmente fora da crise aguda, e isso talvez seja a razão de hoje a gente ter que realmente acompanhar os pacientes por um tempo mais prolongado, é que, embora a gente soubesse pela porfiria cutânea tarda que havia associação com tumores, né, na porfiria aguda a gente não tinha, pelo menos, feito uma análise disso daí. Por isso que é bom voltar aos dados, né, é de que isso tudo começou a partir de um estudo da Suécia, né, em que eles resolveram, Suécia e Noruega, resolveram mostrar o follow-up desses pacientes. E o que foi que eles viram? Eles viram que, mesmo depois de cessadas as crises, ou seja, estavam neurologicamente bem, clinicamente bem, alguns voltavam, só que voltavam agora pela onco, certo? Para avaliar o que? Hepatocarcinoma. E aí o pessoal começou, esse foi um gastro lá de Estocolmo, né? Ele se interessou por isso daí, ele começou a resgatar esses casos que eles avaliaram e conseguiram fazer um trabalho muito interessante e provaram que realmente o paciente com porfiria aguda, intermitente, seria a nossa, pelo menos de lá, a grande casuística, né? Que é a porfiria sueca, eles viram que havia realmente um risco maior de desenvolver carcinoma hepatocelular. E é curioso que, assim, ele colocava incidência anual na Suécia 0,8, na França 0,16, Suíça 0,3. Agora, o grande detalhe, enquanto que na Suécia é fácil fazer follow-up, fácil entre aspas, né? Mas assim, é praticamente uma única mutação e toda a população fica mais ou menos nas mesmas cidades, então eles têm um controle muito grande de todas as famílias. Eles conhecem literalmente todas as famílias e quando alguém vai casar, eles já sabem, preste atenção, né? A única paciente que eles não tinham controle foi a brasileira que casou com um sueco que não tinha porfiria, a família do sueco, e ela foi o caso que a gente mandou a porfiria brasileira para as Europa, né? E que foi um caso difícil para eles, entendeu? Tanto é que ela foi transplantada lá. Acho que foi o primeiro transplante que eles fizeram, né? Foi justamente de uma brasileira. Porque os porfíricos nacionais deles conseguiam manejar, não eram tão graves, né? E a crise dela era mais... Ela está curada. Ela está curada. Mas agora, casos como o dela, de mulheres jovens com crises graves, que não conseguem sair das crises, são mais comuns do que a gente imagina. E são todas mulheres jovens, você não consegue tirar da crise, você faz todos os esquemas malucos possíveis, combinação, imaginato, GNRH, melhora por um tempo, mas elas voltam. Então, eu acho que isso mais um indício de que o transplante de fígado deve ser considerado, certo? Em algumas condições, em algumas situações para esses pacientes. Quando você não consegue um controle, digamos assim, quando a pessoa não consegue voltar a viver, né? Então, parece que alguém vai dizer, então é mais comum na Suécia. Na realidade, a Suécia tem essa característica peculiar de ter esse controle total. Na França e na Suíça, eles eram pequenos coortes de pacientes que eram seguidos. Na Suíça tem um centro, que é a Elisabeth Minder, que toma conta, ela é nem médica na realidade, né? Ela é bioquímica. E na França é o Charles Deibach, mas, por exemplo, é apenas um único centro. E na França tem outros casos espalhados pela França que não vão ao centro do Dr. Deibach. Então, na prática, esses dados aqui, eles, digamos, são interessantes, mas são de serviço único. Enquanto que na Suécia pode falar que realmente é o país todo, certo? É o país todo monitorizado. Então, eles saíram lá com uma inferência de risco, que a chance de ter hepatocarcinoma num paciente com porfiria em relação à população geral pode ser até 40 vezes, 50 vezes maior. E na Suíça tem mais a protoporfiria. A protoporfiria. De novo, assim, Donida, eu não sei se tem mais a protoporfiria, porque é muito foco da investigação dela também, né? A Elisabeth Minder ela desenvolveu um dos tratamentos para porfiria, para protoporfiria. Então, assim, é aquela história, aquilo que você gosta mais, você vê mais, né? Você acaba desenvolvendo isso. Mas, assim, realmente, eles têm uma coorte de protoporfiria excelente. Tanto é que quando tem aula de protoporfiria de tropoética, a gente chama a Elisabeth Minder para dar, porque ela tem uma experiência vastíssima. Ela não é médica, né? Mas ela desenvolveu os analíticos para fazer diagnóstico. Ela é uma excelente bioquímica. Tanto é que o Congresso de Porfiria do ano passado foi na Suíça e foi junto com o Congresso Anual de Química Médica, que ela era presidenta, né? Então, assim, foi muito legal por isso, porque ela realmente tem um conhecimento, inclusive, todos os pitfalls de exames, onde tudo pode dar errado, ela sabe dizer. Então foi muito... Agora, coitado, uma vez eu me lembro de um caso em que a enfermeira foi aplicar, eu não sei, também deve ser porque a Suíça é rica, né? Ela foi aplicar o hemiarginato, né, e aplicou numa dose errada. Geralmente, é um frasco por dia. Mesmo que você faça o peso da pessoa, pode dar um pouquinho menos, mas já acaba dando o frasco todo. Não vai matar e não vai fazer nada. E eu uso muita experiência desse caso dela, porque eu não sei que cálculo a enfermeira fez, que aplicou 40 frascos na pessoa. Nossa. Primeiro, eles têm 40 frascos. A minha maior surpresa foi essa.
Não, foi 40 frascos, que isso? Entendeu? É o paciente de 1 milhão, entendeu? Como é isso? Eu fiquei chocado com a segunda parte, né? Entendeu? Não, é o que acontece. Ela desenvolveu uma coagulopatia transitória, essa paciente, e houve uma alteração nas transaminases, né, esperadas, né? E houve uma alteração em termos de renal aguda, uma ira aguda que depois se resolveu. Não é? É por isso que quando eu coloco as orientações sobre usar a imatina, eu sempre coloco assim, verifique o padrão de coagulação do paciente, mas assim, tipo, entendeu? Porque tem alguns médicos, por isso eu fico com medo quando você escreve algumas coisas, que o médico fala, meu Deus, pode dar coagulopatia, aí fica com o cabelo em pé. Eu falo, não, é porque e tal, aí depois eu explico a situação, porque o único caso que a gente viu isso foi que a mulher tomou 40 frascos de vez, pronto. Então, saiu do ataque, né? Só que ela ficou com ira e ficou... Aí nesse dia, eu estava na França, no centro do Dr. Deibar, quando ela ligou. A Elizabeth Minden ligou para ele, né? Para perguntar quais eram as recomendações dele para isso, né? Porque como ela na realidade, ligaram para ela porque ela é referência nacional, mas ela não é médica, ela é química, né? E aí, no caso, ela ligou para ele para pedir para ele auxiliar lá no... Aí ele achou estranho, falou, mas por que ela está me ligando e tal? Aí o outro falou, não, você não esquece que ela não é médica. Não, porque ela vai muito nos congressos, ela fala muito bem, inclusive da parte clínica, mas ela realmente não é médica. Então, ela ligou para tirar dúvida mesmo com ele, para perguntar. Aí ele falou assim, não, nunca tivemos casos na França, porque a França está desse jeito, porque a França também está quebrada. Só a Suíça consegue aplicar 40 frascos numa pessoa só. E depois que eu vi esses 40 frascos, eu fiquei tranquilo, que às vezes as pessoas assim, nossa, mas vai dar 1 ml a mais. Eu falei, pelo amor de Deus, o remédio é tão caro, faça esse frasco todo do paciente. Certo? Porque em geral você faz o cálculo mesmo por ml que a gente vai mostrar para vocês, mas na prática, um adulto de 60, 70 quilos vai dar um frasco. Certo? Então a gente não desperdiça um frasco por conta do cálculo que ficou um pouquinho abaixo. Né? Então na prática, eu acredito mais nos dados da Suécia, porque eu acho que realmente lá eles conseguiram fazer esse follow-up completo dos pacientes. Agora, nos Estados Unidos, tentando fazer algo parecido, certo? Ver a incidência de hepatocarcinoma desses pacientes. Agora, uma coisa que os suecos verificaram, que eu acho que para a gente é ótimo. Todos esses pacientes que desenvolveram o hepatocarcinoma, e alguns deles eles puderam pegar antes, tiveram um pico de ALA antes disso. Eram pacientes que, por exemplo, estavam há anos sem ter crise, mas que lá eles sempre dosam, pelo menos anualmente, o ALA e o PBG, e aí eles verificaram que, de repente, o ALA, não o PBG, o ALA sobe. Sobe bastante, mas o paciente não está em crise, não tem sintoma nenhum. E aí, aí eles começaram a procurar ativamente, eram pacientes que estavam com hepatocarcinoma. Então, por isso que agora a gente está tentando não dar alta mais esse paciente. É difícil explicar na neuromuscular, porque o paciente que está melhorando a parte muscular e continua na neuromuscular. Está tentando pôr na neurogenética para pelo menos justificar o acompanhamento dele depois disso daí. Porque na prática, a gente tenta combinar duas coisas. Ultrassom abdominal para esses pacientes e alfa-fetoproteína plus ALA. Porque na realidade, assim, eles concluíram que para esses casos aqui de hepatocarcinoma com porfiria, só alfa-fetoproteína e ultrassom não são suficientes. Eles não conseguem pegar esse caso. O ALA, na realidade, seria o mais sensível se você fizesse a cada 3 meses, mas aí eu tenho medo do paciente não aderir essa questão de dosar a cada 3 meses, né? Mas se você intercalar, por exemplo, o ultrassom, entre o ultrassom, a dosagem de alfa-feto e o ALA, você consegue mais ou menos cobrir um pouco se for aparecer alguma coisa nesse período, certo? Não tem correlação com o perfil de ferro também? Não tem correlação com o perfil de ferro. Mas, pelo menos, eu até posso rever um trabalho para ver se eles encontraram alguma análise nisso daí. Mas, a princípio, o que eles colocaram que era significativo era o ALA mesmo. Mas eu acho que esse caso do ferro seria muita correlação com a porfiria cutânea tarda. Porque na porfiria cutânea tarda eles também têm essa questão do hepatocarcinoma. Porque na porfiria aguda o ferro não está descontrolado, na porfiria aguda, mas na cutânea tarda sim. Então, eu acho que os mecanismos de tumor são diferentes. Entendeu? Na cutânea tarda e na porfiria aguda. Na porfiria aguda eu acredito que realmente seja o ALA mesmo. Entendeu? O ALA ele tem um efeito mesmo tóxico e o ALA é carcinogênico mesmo. O ALA. Então acho que aqui é diferente da porfiria aguda e da porfiria cutânea tarda. Mas é curioso que também tem um hepatocarcinoma aqui, que ninguém nunca ia imaginar. E é uma manifestação pós-neurológica, ou seja, são pacientes que já estão assim na faixa dos 50 anos de idade, 60 anos de idade, ou seja, que tiveram crises no passado, mas que não tem mais crise. Que acessaram as crises, eles colocam em torno de 10, 15, até 20 anos depois. Então, assim, se você realmente não tem um bom follow-up dos pacientes, você não vai descobrir isso daí, né? A menos que o paciente volte no centro e aí você veja... Então, é por isso que a gente está tentando pelo menos manter um retorno anual, né? Para poder dosar esses exames e tal. E lembrar, pode acontecer, por isso está fazendo esse exame, pode acontecer isso. Então, a gente tenta manter, mas sem claro levar à histeria, né? O problema é a histeria. Do pessoal ficar o tempo todo preocupado que vai ter câncer de fígado. Certo? E lembrar que isso é uma minoria dos pacientes, né? Não é uma coisa que todos vão ter, é uma minoria mesmo.
E há casos também com porfiria variegada e coproporfiria. Só que a gente tem tanto na experiência, porque, excetuando na África do Sul, a porfiria variegada é rara como é a coproporfiria no mundo todo. Então, na prática, nossos casos são todos de porfiria aguda intermitente mesmo. Teorias da carcinogênese. A ideia de que realmente é pelo ALA, né? Eles colocam isso daí. Você tem também uma menor redução de radicais livres. É aquela história, o paciente com porfiria aguda, ele vive na pró-oxidação. Então ele tem realmente essas lesões por radicais livres, né? E alguns acreditam, no caso da porfiria aguda intermitente, que pode ter um efeito direto e indireto de mutações da HMBS, hidroximetilsintase, em genes supressores tumorais. Eu não sabia disso, mas existe uma linha de pesquisa da HMBS em oncologia. Então, eles estudam mutações e polimorfismos nesse gene como ação deles em gene de supressão tumoral. Então, em tese, existem determinados polimorfismos na HMBS, que é a enzima apofibrinogenedeaminase, que podem, na população em geral, aumentar o risco de determinados tumores, naqueles influenciam ações de supressores tumorais. Certo? Mas, de novo, isso não é uma coisa que você vai... Primeiro, a gente não consegue nem para molécula para paciente que realmente tem porfiria, né? Então, quanto mais ficar saindo fazendo pesquisa de polimorfismos indutores. Mas tem essa linha de trabalho mesmo. Se você colocar no PubMed HMBS e colocar câncer, você vê que a maior parte do trabalho não é de porfiria, não. É de gente que trabalha com essa questão de riscos de polimorfismos genéticos em câncer. Então, recomendações. Fazer o rastreamento a partir de 50 anos de idade. Alfa-fetoproteína... Realmente, provavelmente não tem benefício, né? O doutor Deibar, ele realmente não, o doutor Pui também, eles não acham que vale a pena fazer, mas eu pergunto, vocês fazem? Fazemos. Então, aquela história, eu faço, porque pelo menos no meu hospital faz, não é caro, eu sei porque toda vez que eu peço um exame lá, pelo SUS, aparece o valor do exame, então eu sei exatamente o que é caro e o que é barato, não é? Pelo menos que o SUS vai pagar, né, para o hospital. E na realidade, o ultrassom abdominal pode ser combinado, ressonância abdominal para isso, eu acho... complicado você fazer, justificar. Agora, o ultrassom abdominal combinado com alfa-feta e com... Eu acho que o ALA, né, a Angélica acabou, acho que ela acabou não pondo aqui especificamente, mas a dosagem do ALA é uma coisa importante, certo? Mesmo não tendo crise, para você... Até para você ter um padrão do paciente, então um paciente, sei lá, remitiu completamente, mas o ALA ainda é um pouquinho aumentado, tipo 6, 7, e aí você de repente vê que esse ALA pulou para 10, 12, 15, ou às vezes para 50, e ele não está em crise, ops, já encaminha o cara para o hepatologista, para avaliar. Intervalo para rastreamento, não está escrito nos guidelines, certo? Então os guidelines não falam isso daí. A minha sugestão realmente é você intercalar o que a gente faz, né? Mas é a nossa experiência lá em Ribeirão. A gente tenta fazer ultrassom abdominal a cada 8, 9 meses, que geralmente é a vaga do ultrassom abdominal, combinado com alfa-feto, proteína, que ele pode dosar na cidade dele, ou pode vir dosar no hospital também, e o ALA a gente vai fazendo a cada 6 meses. Não, eles não indicam fazer cintilografia, entendeu? Não indicam. Assim, mas não como rastreamento, entendeu? Assim, de rotina. Como de rotina. Aqui seriam tipo exames que você deve fazer de um tempo em tempo para você rastrear. Acho que quando já está com a suspeita, aí você faria essa cintilografia nesse paciente.